Será que nós cristãos devemos querer apressar a volta de Jesus? Isso significa, será que nós vamos querer o mal mais depressa possível? Ou seja, vamos dar uma força para o anticristo? Se você souber quem é o anticristo, você vai ajudá-lo a se manifestar logo para que Jesus volte logo? Será que a palavra Maranata que a gente diz, Senhor, venha logo, vem logo, Senhor Jesus, será que essa palavra significa isso? Senhor, ajuda o anticristo a se manifestar depressa, ajuda a Europa. Bom, o cristão, quando orar, tem que estar seguro da sua oração. Eu me lembro que eu orei pela Inglaterra para que o meu desejo era de praticamente todos os cristãos da Inglaterra, que a Inglaterra seguisse o seu caminho independente da Europa. Não que brigasse com a Europa, mas que seguisse o seu caminho independente para dar oportunidade aos cristãos ali de terem uma identidade reconhecida. Eu acredito que o mundo inteiro se fechou a favor da permanência da Inglaterra na Europa. O mundo todo foi bombardeado por uma lavagem cerebral trazida pela mídia de que seria a melhor coisa a Inglaterra permanecer na Europa, porque a união vai ajudar a todos. Mas a união da Europa é um projeto do diabo para formar a base do anticristo. É o Império Romano redivivo, são aqueles pés da estátua que Daniel viu em parte de ferro, em parte de barro. Isso significa uma mistura de democracia, que é o barro, com o ferro, que é o regime totalitário. A Europa está caminhando nessa direção para dosar essas coisas. Então, o plebiscito da Inglaterra vai ajudar a Europa a ser mais ferro, mais forte, mais ditatorial, embora sempre também ouvindo a democracia, ouvindo o voto das pessoas. Mas é uma mistura de barro com ferro. É o reino do anticristo que antecede a volta de Jesus. Bem, a Inglaterra optou por sair da Europa. Essa é uma decisão momentânea, vai durar, no meu entender, uns 2-3 anos só. Depois, inevitavelmente, a Inglaterra participará do projeto Europa, mesmo porque a Inglaterra já não é mais um país cristão. Metade da população da Inglaterra não tem mais religião, e dos que têm, não são todos que são cristãos, e dos cristãos não são todos que são evangélicos. Para você entender, a Inglaterra não é mais um país enviador de missionários, um país cristão, não é mais. No entanto, a Inglaterra se separando agora da Europa, a gente não sabe até que ponto, em que nível eles vão ficar separados. Eles pretendem continuar a colaboração com a Europa. No entanto, isso atrasa um pouco a manifestação do anticristo. Isto retarda o projeto do inimigo. E eu fiquei a pensar, meu Deus, talvez não seria melhor que eles se juntassem, já que eles não querem Deus, e eles se juntem com o restante da Europa, que também não quer Deus. O que mais se diz na Europa hoje é o seguinte: nós hoje na Europa não precisamos mais de Deus. Aí eles estão vendo uma invasão muçulmana e quero ver o que eles vão fazer. Não precisam mais de Deus, mas eles vão buscar um outro Deus, que é o diabo, para que o anticristo preposto dele se manifeste para governar a Europa. A Europa vai entrar em crise. A Europa, desde o início, foi criada por crise, desde que Jean-Jacques Servan-Schreiber escreveu o livro Desafio Americano. Foi aí praticamente que começou a unificação da Europa, esse projeto Europa que está vencendo todas as dificuldades, mas sempre foi com muita luta, e eles vão continuar dessa maneira. Agora mais uma, que é a separação da Inglaterra. Mas eles estão movidos por um braço diabólico e eles não querem Deus. Então a Inglaterra vai acabar se juntando com a Europa
Europa e os Estados Unidos virão também para formar a base do anticristo. Eu pergunto, por que Deus entendeu de retardar um pouquinho mais? Foi um milagre acontecer o Brexit, a Inglaterra sair da Europa. Por que Deus está permitindo? Eu vou contar para você duas notícias que eu vi agora que me encheram o coração de alegria. Uma delas, o evangelista Sid Roth, é um judeu convertido, está fazendo campanhas de evangelização em Israel. De uma vez, 1.000 pessoas tomaram a decisão pelo Senhor. E agora, num auditório, ele reuniu 550 pessoas judias que não conheciam a Jesus e pregou o evangelho. Dessas, 525 tomaram a decisão pelo Senhor, se converteram. Mais de 500 judeus se convertendo de uma vez só. Aleluia, é maravilhoso ver. Então, se Deus retardar um pouquinho a manifestação do anticristo, nós ainda vamos ver coisas tremendas e maravilhosas acontecerem. E a outra, essa notícia que a irmã também me manda, olha que coisa maravilhosa. No Tibete, um país de 3 milhões de habitantes, era totalmente fechado para o evangelho e um monge budista se converteu. Foi muito perseguido, mas ele pregou e 67 outros monges budistas já se converteram também e mais de 200.000 pessoas já tomaram a decisão por Jesus naquele país que era um reduto do budismo e era um país totalmente fechado ao evangelho, e Deus está mostrando, ele está presente lá também. Então, entenda, porque Deus fez a Inglaterra retardar a manifestação do anticristo? É porque Deus ainda precisa salvar gente lá no Irã, no Níger, no Marrocos, no norte da África, em países africanos vários, lá no Oriente Médio, na Síria, um avivamento no norte do Iraque e no Tibete, pessoas se convertendo, um avivamento no Nepal, na Índia, no norte da Índia e em Israel. É maravilha. No meio de tanta luta e dor, Deus continua a operar. O nosso Deus é maravilhoso. Agora, não fique longe dele, você não. Entregue sua vida depressa para ele. Se você está afastada, volte agora, depressa, para o Senhor.